Benihim, o poder do voto. Deus te abençoe e unja você, te proteja e te recompense pelo resto de sua vida. Você é uma joia, realmente você é o maior e eu te amo muito. Obrigado por ser meu parceiro, meu amigo. Obrigado, obrigado. Eu quero começar com você hoje porque eu te amo muito. E eu quero falar com você sobre algo que aprendi anos atrás. O poder de um voto. Quando eu era um menino em Israel, não podíamos imigrar por causa de certas situações que existiam com meu pai, porque ele trabalhava para o governo e eles não deixaram ir, e assim por diante. E nós queríamos imigrar por causa das guerras, dos problemas que tivemos em nossa terra. Eu vivi 3 guerras em Israel, se você pode acreditar, quando eu era jovem. Mas, de qualquer maneira, naquela época nós teremos ortodoxos gregos, devotos, não conhecíamos o Senhor como conheço hoje. E eu não nasci de novo. Mas eu me lembro que eu orei um dia, eu era um menino, na igreja ortodoxa, muito religioso, e eu rezei e disse: Senhor, se você nos tirar de Israel, se migrarmos para Canadá, eu vou te dar um jarro de óleo, porque eu sabia que a igreja usava óleo para as obras. Então esqueci tudo sobre isso e migramos. Eu nunca vou esquecer alguns meses depois que nós estivemos vindo para Toronto, antes mesmo de ser salvo. Ouvi uma voz clara que disse: onde está o óleo que você prometeu? Que era tão convincente essa voz. Foi à loja, peguei um grande jarro de óleo, levei até a igreja, na rua Yonge, entrei uma segunda-feira de manhã e eu dei ao padre. Ele não sabia o que tinha acontecido, eu não disse uma palavra e saí. Eu nunca vou esquecer enquanto viver, mesmo quando eu não era cristão, e fez um voto e Deus lembrou-se dele. Você sabe, foi o que aconteceu um dia com Jacó. Em Gênesis 28, quando ele estava a caminho da casa de Labão, seu tio Jacó fez um voto. E Jacó fez um voto dizendo: que Deus esteja comigo e me guarde neste caminho, e me dê comida para comer e roupa para vestir, para que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que eu coloquei como pilar será a casa de Deus. E de tudo o que você me der, eu certamente darei o 10º para ti. Realmente incrível quando você olha para Gênesis 31:13, como Deus se lembrou desse voto. E diz no verso 13 de Gênesis 31, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e jurou me servir. Se você tem um problema hoje, há uma saída. Eu prometo a você que há uma saída. Primeiro eu vou te dar a escritura. Você se lembra que ele fez um voto e Deus ouviu os Juízes 30 e 31? O voto é em 1 Samuel 11, e Deus o ouviu. Deus ouviu Ana e Samuel nasceu. Vemos também Davi, que estendeu a parte de um voto no Salmo 150. E ele disse isso ao Senhor: pode-se estar tudo na vida, não sabia nada disso. Quando eu era jovem não tinha lido a Bíblia como li hoje. Mas é tudo sobre a vida. Salmo 50, versículo 14 diz: oferece a Deus a ação de graças e paga os teus votos ao Altíssimo, e invoca-o no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora, Davi estava em algum tipo de problema, porque no Salmo 66, verso 13 e 14, ele realmente ora sobre isso. Então você sabe, quando você olha para a palavra de Deus e você vê essas referências incríveis
sobre Davi e outros fazendo voto. É incrível ver o que Deus faz. Então, Salmo 66, verso 13. Eu entrarei em casa, na tua casa, com o holocausto, pagar-te os meus votos, que os meus lábios proferiram e a minha boca falou, quando eu estava em apuros. Davi sabia que quando o problema vinha por alguma razão, ele entendia, eu acho que pelo Espírito Santo, que Deus responde aos votos muito rapidamente. Então ele diz, agora eu vou entrar em sua casa com as ofertas queimadas, porque ele fez um voto a Deus, que ele daria algumas ofertas. Eu te pagarei os meus votos, que meus lábios pronunciou e minha boca falou. Quando eu estava em apuro, lembro-me de Paul me dizendo anos atrás, quando a TVN teve um problema nas estações, era muito perigoso para eles, poderiam ter perdido, você sabe. Se eu tivesse uma ligação, ele compartilhou isso comigo, ele fez um voto. E ele e Janet terão uma oferenda. E pediram a eles para livrá-los daquele problema. Deus fez isso de uma maneira milagrosa. Eu ouvi isso de muitas pessoas quando elas enfrentavam, elas apenas disseram, Senhor, eu vou fazer isso e aquilo, se você me tirar disso. A Bíblia fala sobre como Deus leva os votos tão a sério. Em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, e eu quero ler isso para você, capítulo 5, versículo 4, talvez você também tenha problema real e queira uma saída, é por isso que estou compartilhando isso com você. Diz no versículo 4 de Eclesiastes 5, e você faz um voto, confessa a Deus, e você não paga. Ele não tem prazer em tolos pagar o que você também prometeu. No Salmo 76, versículo 11, mais uma escritura, então eu vou compartilhar algo com você que aconteceu comigo anos atrás. Salmo 76, versículo 11. Ouça o que a Bíblia diz, tão poderosamente. Aquele que diz, jura e paga ao Senhor, seu Deus. Que tudo que está ao redor dele traga presença. E a ele deve ser temida. Eu nunca vou esquecer quando um dia o Senhor me chamou, estávamos em um problema muito sério em nosso ministério. Era um problema real. E ele disse, escute. Ele disse, aqui está o problema. E não podemos resolvê-lo. Eu disse, porque não era para mim, era para aqueles que nos processaram. E eu estava em Jerusalém, eu estava no muro das Lamentações, visitando Israel, na época. E eu disse ao Senhor, escute, você vai pedir ao juiz para colocar uma mordaça no processo, porque eu não queria que isso fosse julgado na mídia. Eles estão fazendo algo disso que não estava lá. Ele disse, olha, esse juiz te odeia. Ele odeia pregadores, e especialmente evangelista da televisão. Bem, você vai fazer o seu trabalho, eu vou fazer o meu. Quando ouviram, depois foi nessa palavra, eu voltei para a parede de espera e orei ao Senhor para me tirar desse processo. Eu fiz um voto naquele dia de $10.000 para ajudar órfãos e crianças. Foi incrível. Eu só orei para voltar. Quando eu me voltei, o meu telefone tocou. Adivinha quem estava no telefone? O advogado. Era sobre isso, eu não sei nem... Acho que foram 45 minutos para 1 hora. Eu fiquei um bom tempo naquele muro das lamentações orando. Agora o telefone toca. É meu advogado, ele diz, eu não sei como você fez isso. Eu disse que não fiz nada. Não só ela disse sim, ela encerrou o caso. Completamente fiquei espantado com a rapidez com que Deus se moveu. Em meu nome, posso mantê-lo por mais 1 hora contando sobre as vezes que Deus me resgatou de sérios problemas.
financeiros e outros, quando eu fiz um voto a Deus. Isso está tudo na Bíblia. Eu não estou criando minha mãe antes. Antes de eu nascer, ela fez um juramento a Deus. Se ele desse um menino, ela o devolveria a ele, que era a nossa cultura. Era uma vergonha para uma mãe quando uma menina nascesse primeiro. E ela deu à luz a minha irmã. E meu pai estava infeliz, sabe? Ela sabia que estava envergonhada, pois ela se sentiu perseguida. E um dia ela olhou para cima e disse: Senhor, se você me der um filho para levantar a minha cabeça, eu devolverei ao Senhor, e eu sou filho de um voto, eu sei do que eu estou a falar. Hoje, você pode estar enfrentando um sério problema muito grande. Não sei o que está a enfrentar, mas sei que eu senti de compartilhar essa mensagem com você. Curto e direto. Na Bíblia, lembre-se de Jacó, Esther, Davi e outro como eles. Aqui está o que você precisa fazer. Você precisa fazer um voto a Deus, dizer: Senhor, eu quero fazer isto e aquilo para você. Por favor, me tira desse problema. Você verá Deus se mover por você bem rápido, porque em todos os casos, mesmo na Bíblia, foi instantâneo. Por que você não faz isso? Por que você não faz uma promessa financeira ao Senhor agora mesmo? E quando estou falando com você, se você está enfrentando um problema, veja o que Deus vai fazer com você. Eu tive isso já aconteceu mais que uma vez na minha vida. Eu já compartilhei minha história com você. Outra vez eu enfrentei outro problema que estava vindo, minha neta, minha pequena Abigail, e lembrei que Deus tinha feito por mim lá em Jerusalém. Eu disse: Senhor, vou te dar novamente outra quantia para os pobres, acredite em mim. Deus respondeu essa oração. Em poucos minutos, no dia seguinte, aconteceu um milagre. Eu precisava de $100.000 pela manhã para resolver um problema, e Deus Todo-Poderoso falou comigo novamente para fazer um voto. E eu fiz e entreguei esse voto. Faça hoje, veja o que Deus vai fazer com você. Pai, eu estou de acordo com todas as pessoas hoje que têm um desafio financeiro, ou talvez algo não financeiro, algo que, Senhor, em sua vida, em seus negócios, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, o que você fez por Ana, o que você fez por Davi ou outros nas Escrituras, o que você fez por mim, faça por eles, Senhor, para que eles vejam um milagre acontecer rapidamente, sobrenaturalmente, em nome de Jesus, que é Todo-Poderoso. E o povo de Deus diz: Amém e Amém. Você sabe que pode agora entrar aqui e fazer o seu voto hoje ao Senhor. E você não precisa dar nenhum detalhe, mas apenas semear uma semente com um voto para o Senhor. E você pode até dizer: Senhor, eu vou dar talvez uma parte dele agora e uma parte dele mais tarde, quando você vender ou vender. Porque eu também fiz isso no passado. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está aqui, claramente você deseja e quer ter um crescimento espiritual. Esse é um vídeo muito rápido e muito breve do esclarecimento ao qual quero dizer para você. Se você tomar a decisão realmente de entrar para essa mentoria, eu quero te dizer que realmente você vai ter um romper espiritual sobre a sua vida. Essa mentoria tem o intuito realmente de dar um crescimento para a noiva de Jesus. Um crescimento espiritual realmente onde as pessoas irão entender de fato o significado de ter e obter esses dons espirituais. Será ensinado realmente coisas que irão somar na sua vida espiritual. Se você realmente tomar essa decisão de realmente romper, ter um rompimento, um crescimento sobre a sua vida, então eu te convido a você se inscrever, fazer a sua inscrição para essa mentoria, para você não ficar de fora daquilo ao qual o Senhor irá liberar sobre a sua vida. E você irá alcançar os níveis ainda maiores em Deus, níveis e atmosferas ao qual você nunca experimentou na sua vida. Então eu te convido, meu querido irmão ou querida irmã, a fazer parte dessa mentoria, estar juntamente conectado para você receber dessa capa, dessa porção dobrada, dessa unção e desses dons espirituais
virem sobre você para que você manifeste esse evangelho através da demonstração de espírito e de poder, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha pregação e a minha palavra não consistirem em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém? Esse é o meu convite para você. Então venha e faça parte dessa mentoria e esteja juntamente conectado para receber dessa porção dobrada sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.